Então, crianças, dando continuidade à nossa aula, né? Nós já estudamos português, né? Lá sobre os relatos históricos e sobre o grau do substantivo, que é o quê? Diminutivo e aumentativo. Agora vamos para a história, né? Todo mundo pegando o livrinho verde, tá bom? E vamos estudar um pouquinho sobre o jeito de viver dos africanos. Já estudamos jeito de viver dos indígenas, jeito de viver dos europeus e agora o jeito de viver dos africanos. Hoje, depois da aula, da minha explicação, eu vou mandar um videozinho complementar, tá bom? Para vocês terem um melhor compreendimento sobre como eles viviam. Então vamos lá. Quais imagens a seguir retratam a vida do continente africano nos dias atuais? Vocês vão analisar essas figuras e vão ver como é que será a África hoje em dia. Então vamos lá. As imagens retratam pessoas e lugares dos seguintes países africanos: África do Sul, Egito, Namíbia e Tanzânia. Ao observarmos essas imagens, é possível compreender que a África é um continente formado por muitos povos e muitas culturas, cada um com seus costumes, sua religião, sua língua e sua história. A África é muito parecida com o Brasil, né? O Brasil ele é um país de misturas de culturas, né? Temos as culturas de todos os lados, gente com olhinho puxado, gente com olhinho redondo, né? Gente com descendência espanhola, africana, portuguesa, alemã, né? Então, assim, é um país miscigenado. O que significa isso, Tia Iris? É um país com misturas de costumes, de cores, de raças, de crença, de religião, entendeu? Então, a África é muito parecida com o Brasil nesse aspecto. A história dos povos africanos. Os antigos povos africanos se organizavam de diversas formas. De maneira geral, as famílias se reuniam em grandes grupos, né? Grupos são os clãs, liderados pelas pessoas mais velhas. As decisões eram tomadas em assembleias formadas pelos chefes das diversas aldeias. Alguns povos praticavam a caça, extraíam da natureza tudo aquilo que necessitava e a devolviam à agricultura. Com que parece isso, gente? Qual é outro povo sem ser os africanos que também viviam da caça, que viviam na floresta? São os índios, né? Então, assim, a gente pode ver que logo no início muitos povos dependiam da natureza para a sua sobrevivência, né? Então a terra ela era coletiva, pertencia a todo mundo e se plantava para alimentar a comunidade. Havia povos que formaram ricos impérios e construíram grandes cidades, como Tombuctu, no Mali, que também é na África. Página 161. O continente africano não era totalmente desconhecido pelos europeus. Eles realizavam comércio com os povos que habitavam na região norte. A partir do século XIV, de 1401 a 1500, com as viagens marítimas, os europeus passaram a conhecer outras regiões da África e realizar expedições para comercializar ouro, né? Pimenta e outros produtos. Um dos comércios que se tornou lucrativo, que deu dinheiro, rendimento com o tempo, foi o de escravizados. Infelizmente, os povos da África, depois dos índios, foram os que foram escravizados, foram os que foram trazidos naqueles navios negreiros, né? E que sofreram muito. A prática da escravidão já era antiga entre os povos da África. Os escravizados, geralmente, eram prisioneiros da guerra. Haviam também escravidão por dívida. No entanto, o comércio de escravizados estabelecido pelos europeus motivou mais guerras entre os povos africanos em busca de escravizados, que eram comercializados e levados de sua terra natal para o continente americano. Estima-se que entre 1530 e 1815 também sido levados mais de 3 milhões de africanos ao Brasil, né? Quando os europeus eles tomaram conta do Brasil, eles criaram lavouras, né, de café, de soja, e o que eles faziam? Eles não queriam pagar pelo trabalho, então eles exportavam muitos negros para serem escravizados, então eles preferiam pagar por vários escravos do que pagar pela mão de obra, pelo trabalho das pessoas. Vamos para a atividade. Questão:
Observe o mapa a seguir. O tema do mapa é tráfico de escravizados no Brasil. Então vocês conseguem perceber no mapa que tem 4 setinhas, né? Os escravos saíam de Guiné, de Congo, de Angola e de Moçambique. E eles iam para o Brasil, né? Então, assim, eram 4 lugares que os escravos eram trazidos para trabalhar aqui no Brasil na escravidão. Qual é a informação que apresenta no mapa? Eu acabei de ler, né? Qual é como se fosse o título? É o tráfico dos escravizados no Brasil. Então, aí vocês vão responder a questão 2. Qual é o continente de origem dos escravizados? Da onde os escravos vinham para o Brasil? Da África. Aí você vai fazer o X1 na questão 3, no continente correto. Qual o continente de destino dos escravos? América, África, Europa ou Ásia? Nós estamos aqui em que continente? Somos do Brasil, legal. Mas é no continente americano e na América do Sul. Não esqueçam, tá? Façam um X1 no parêntese correto. Quais os locais? Lá aquelas 4 setinhas de origem de onde os escravos eram trazidos. E você vai escrever os 4 países, tá bom? E quais eram as cidades de destino? Quando eles saíram lá da África, quais são as cidades aqui do Brasil que eles chegaram? Lá no mapa mostra. Vocês vão escrever 4 cidades, tá bom? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre como era essa viagem. Lembra que eu citei ainda agora que os negros sofriam muito, né? Vindo lá da África nos navios negreiros, lembram? A gente tem que agradecer ao Papai do Céu que a gente não viveu nessa época, porque era uma época muito triste. Eles apanhavam, eles passavam fome, pegavam doenças, entenderam? Então acompanhem daí a leitura, tá bom? Os africanos escravizados eram transportados nas piores condições possíveis, em grandes navios, chamados navios negreiros. Homens, mulheres e crianças eram acorrentados e lançados nos porões, um em cima do outro. Um local onde quase todo mundo ficava fechado e sem circulação de ar. Eles eram mal alimentados e tinham direito a pouca água. Por causa disso, muitos morriam durante a viagem. As viagens eram longas, chegavam a durar 4 meses. Já pensou você jogado num porão de um navio 4 meses sem comida, sem água suficiente, com doenças? As nossas necessidades fazia lá mesmo, entendeu? Porque também não tinha banheiro. Já pensou? Essa imagem aí embaixo, ó, essa figura, ela retrata um pouquinho. Questão 1. Observe a gravura produzida pelo artista alemão. Olha só como era. Terrível, né? Chega, é triste. Eles eram acorrentados, ficavam doentes, era muito difícil. Página 164. Questão 2. Quem são as pessoas retratadas na obra? Quem eram? Lá na figura mostra que a maioria eram os escravos, né? Mas também tem 3 pessoas lá que provavelmente não são. São os traficantes. Eram eles que iam lá na África pegar as pessoas para vender aqui no Brasil. Então vocês vão retratar direitinho na questão 2 todo mundo que você analisa, tá bom? Lá na figura. Questão 3. Onde essas pessoas estão? No porão dos navios negreiros, né? Lá na imagem mostra. Como são as características desse lugar? Não há janela, né? Apenas os africanos, um em cima um do outro, recebiam comida e água por um buraco. Não tem escadas para ir para cima do navio. Não recebiam ar. Então aqui você vai colocar todas as características que você está observando na figura, tá bom? E também com a leitura do texto ajuda. Questão 5. Marque um X, o motivo de algumas pessoas estarem em um andar intermediário. Vamos lá, qual é o motivo? Para que haja mais conforto, eles estavam confortáveis? Não, né? Para acomodar mais pessoas e transportar mais escravos, você vai assinalar a questão correta. E a nossa última questão, questão 6, vamos lá. Escolha 3 pessoas da gravura e circule. Em seguida, descreva o que estão fazendo. Por exemplo, vou vir aqui na gravura, eu vou circular esse homem que está em pé. Vocês conseguem enxergar aí, ó? E o que ele está fazendo? Recebendo comida através do buraco, né, da parte superior do navio. E assim vocês vão descrever 3 pessoas lá da gravura, tá bom? Ao chegarem à nossa terra, os africanos eram deslocados para os mercados de escravos.
e vendidos aos proprietários de engenhos. Em geral, as famílias eram separadas, pois os escravizados eram comprados por diferentes senhores. E nem sempre os senhores, eu vou comprar pai, mãe e filho. Não, infelizmente era muito triste. Ia um para um canto, um para o outro e nunca mais se viam. Casais e filhos eram geralmente separados. Então, crianças, assim, a história dos africanos é uma história muito triste, né? É uma história que trata o quê? Escravidão, fome, sede, separação de família, né? Então, assim, vamos agradecer ao Papai do Céu que a gente está sempre pertinho, sempre juntinho, né? E que Ele permite que isso aconteça, tá bom? Então, essa foi a aula de história. Façam a atividade, respondam lá, fiquem com Deus e até amanhã.